Tá, meu nome é Luiz Marcelo Santos Moraes, né, conhecido na capoeira Angola como Mestre Marcelo Angola. Nasci em Salvador, Bahia e atualmente hoje teve uma mudança muito grande assim porque vivi quase 10 anos em Londres e agora para o próximo ano eu vou começar uma nova vida na Escandinávia, na Europa, vivendo em um país chamado Suécia, na capital de Estocolmo. Eu fui para a Europa levado pela capoeira, né? Porque 25 anos atrás ou 30 anos atrás, a gente nunca podia imaginar que a capoeira ia ganhar essa expansão, né, em outros países. Mas nós, mestres remanescentes, temos essa oportunidade que outros mestres do passado, de 30 anos, 40 anos atrás, não teve, de expandir a capoeira pelo mundo e, ao mesmo tempo, fazendo uma troca de intercâmbio cultural, de língua, né, envolvendo vários setores, mostrando a nossa cultura do Brasil e aprendendo culturas também de outros países. Mas, na verdade, o que me levou afora foi, para ser sincero a você, é a, é a recepção que a gente tem na Europa que falta um pouco aqui no Brasil. Agora, ultimamente, eu estou muito feliz aqui no Brasil porque as portas da capoeira abriu muito. Então, há muitas pessoas que estão profissionais em capoeira que estão mais felizes com isso. Mas, quando eu parti do Brasil definitivo para viver na Europa, né, porque quando eu viajei para a Europa, eu fui mais valorizado na Europa do que aqui no Brasil. E as portas para mim foram mais abertas na Europa do que aqui no Brasil. Mas eu não quero dizer isso, que o Brasil foi mal para isso, para mim, né? Como para outros mestres também. Mas eu acho que tudo tem um tempo e o tempo do Brasil está chegando agora também. Como a capoeira está sendo aberta nos campos das escolas, nos campos das universidades, né? Nos setores comunitários. Ou seja, a capoeira está ganhando um bom espaço dentro do Brasil. A minha primeira viagem internacional foi para Miami Beach, nos Estados Unidos. E daí voltei para o Brasil de novo. E depois, na Europa, meu primeiro país a pisar foi na capital da capoeira na Europa, que chama Paris, né? Que quer ou não quer, a França é a porta da capoeira na Europa. Foi interessante esse contato a minha parada em Paris, porque eu morava no México e fui convidado para ir fazer um workshop de um mês em Israel, em Tel Aviv. E a conexão era em Paris, e eu tinha um aluno da ilha de Taparica que estava chegando em Paris, é o contramestre Fubuya. E na minha passada em Paris, ele ficou muito feliz, organizou um estágio, que é um workshop de capoeira. Nós fizemos o workshop e logo depois eu teria que retornar para o México, porque nesse momento eu vivia no México. E já não retornei para o México. E daí de Paris, eu tinha um parceiro que era meu companheiro das capoeiras das rodas de rua, lá em Salvador, né, o mestre Pedreira, que hoje mora em Londres. E ele veio me buscar em Paris, dizendo que era para ir para Londres. E daí foi a minha entrada em Londres. Foi 10 anos atrás, em 2004, está fazendo 10 anos, né? Fez 10 anos em 2014. E vai lá, a minha história na capoeira, na verdade, na Europa, é toda baseada na Ilha Britânica. Saí do Brasil direto para o México e chegando lá no México, vivi na capital, em DF. Daí apareceu oportunidades para trabalhar em um estado chamado Puebla, em uma universidade que é muito famosa no México, provavelmente a universidade mais cara do México, que chama UDLA,
é a Universidade de las Américas. E aí trabalhei quase 2 anos nessa universidade. Nasci em Salvador, ao lado da Colina do Bonfim, ao lado da Igreja do Bonfim, em um hospital chamado Sagrada Família. E hoje até minhas referências estão lá até hoje, porque minha mãe ainda mora lá. E toda vez quando eu chego na Bahia, né, sempre chego pela noite. E no outro dia, a primeira coisa quando eu faço, 5 horas da manhã, é passar pela Colina do Bonfim para pedir minhas proteção. E daí partir para a Ponta do Maitá para tomar um banho de mar e pegar a benção das águas da Bahia. Minha origem de familiar é meu pai, ele é do Recôncavo Baiano, de uma cidade muito tradicional também, que teve muita influência da escravidão, chamada Maragogipe, né? É a cidade do mestre Boca Rica também, foi onde ele nasceu. E minha mãe vem do sertão da Bahia, né? É o lugar de onde vem as cabaças, chamado Ribeira do Pombal. Como eu comecei a fazer capoeira foi, segundo a minha mãe falou para mim, desde quando eu era pequeno, né? Meu pai sempre gostou das festas de largo da Bahia. Então, meu pai me levava e minha mãe me levava para ver as festas de largo. E quando eu via as rodas de capoeira, minha mãe dizia que eu ficava louco, eu puxava ela pelo braço, que eu queria ver a capoeira. E chegava e ficava ali todo entusiasmado vendo aquelas rodas de capoeira. Mas, na minha criação, com os 10 anos de idade, eu me lembro que a gente jogava futebol depois da escola. A gente jogava futebol pela tarde na rua. E depois do futebol, a gente dizia, vamos jogar capoeira. Vamos jogar capoeira. Aí o disco famoso daquele tempo era o disco do mestre Caiçara. E a gente botava o disco do mestre Caiçara, era o disco de vinil, e começava a jogar as pernas para cima. Mas a gente não tinha professor, né? Era aquela coisa assim, mais do entusiasmo. Joga as pernas para cima, tá, dá um AU aqui, dá uma benção, dá uma ponteira, dá um martelo. E aquela coisa foi, né? Foi indo, e na minha juventude, uns 14 anos de idade, tinha um capoeirista muito famoso, chamado Zumbi, lá no Batistaca, no Caminho de Areia, onde eu fui criado, e que é próximo ao Bonfim. E passei a treinar com o Zumbi, porque era o capoeirista do momento, né? Todo mundo só falava nele, e eu falei, não, eu quero treinar com ele. Fui treinar com ele, passei 5 anos treinando a capoeira regional. E eu me lembro que um dia de domingo, ele falou, Marcelo, hoje à tarde você se prepare, porque eu vou levar você lá no Santo Antônio. Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia o que era Santo Antônio. Ele falou, não, vou levar você para você ver a capoeira Angola. Porque esses movimentos de Angola que eu passo aqui é descer no chão, não é capoeira Angola. Mas eu quero que você veja a verdadeira capoeira Angola. E ele me levou, e quando eu cheguei no Forte Santo Antônio, logo na entrada, eu fui atraído pela musicalidade. Foi uma coisa que bateu dentro do meu espírito, dentro do meu coração. E eu me lembro até hoje quem era que estava cantando. Era o meu favorito mestre na musicalidade, que é o mestre Boca Rica. E quando eu cheguei dentro da escola do mestre, eu tive uma outra surpresa, porque quando eu vi a roda, eu falei, como é essa roda? É todo mundo sentado e a roda é pequenininha. E eu vi um mestre que era grande, mas ele jogava feito um gato. Eu falei, meu Deus, que capoeira linda é essa? Aí esse mestre era o mestre João Grande, ele me pressionou no jogo. E logo quando terminou a roda, eu falei para o meu mestre da capoeira regional lá, o Zumbi, eu falei, Zumbi, eu não quero mais fazer essa capoeira. Eu fiquei até com meio receio, porque eu pensei que ele ia ficar um pouco revoltado comigo. Mas foi ao contrário, ele me deu incentivo, porque ele mesmo falava que a capoeira verdadeira era a capoeira Angola. E logo no outro dia, eu procurei uma escola de capoeira no Forte Santo Antônio. E aí estava o mestre João Grande sentado. Lá ele estava tocando um berimbau. E eu cheguei e falei, mestre, queria saber sobre a capoeira. E logo o mestre falou, venha de noite, agora não tem capoeira não, venha de noite. Aí eu falei, ok. Aí voltei à noite.
Voltei à noite, aí o mestre estava dando os treinos, né? Que era na escola do mestre Moraes. Sim, aí passei a treinar, peguei esse treinamento com o mestre João Grande durante uma semana. E logo na outra semana o mestre Moraes assumiu a sua escola. Eu pensava que era a escola do mestre João Grande. E ali passei mais uma semana treinando. Mas só que ao mesmo tempo, eu me lembro, eu estava muito prendido em um outro esporte que eu tenho muito amor também, muita paixão, que era pelo surf. Né? E havia umas ordens na escola que aos domingos teria uma roda que os alunos não poderiam faltar, porque senão não fazia parte do grupo. E aos domingos, e sábado e domingo, eram os dias que eu perdia para praticar o esporte que eu gostava, o surf. Porque durante a semana eu trabalhava e podia fazer a capoeira à noite. E então, para não criar uma rivalidade entre mim e o mestre, eu deixei a capoeira e fiquei me dedicando só ao surf. Mas passados 6 meses, eu venho de um dia de domingo de surf, final de tarde, passando pelo Campo Grande, venho aí com minha prancha andando, e eu tô vendo uns berimbais assim, tocando. E eu me aproximei. Quando me aproximei, aí era uma roda de capoeira Angola, aí eu falei, que bom, uma roda de capoeira Angola. E estava muito bonita a roda, né? E tava o mestre Bobó, o final do mestre Bobó, tava o mestre Ciro Rasta também, novo também. Tava o mestre Hulk da capoeira regional lá na Bahia e outros mestres também. E havia um mestre que estava jogando no momento que eu cheguei e ele me impressionou com o teatro dele dentro da roda, né? Daquela coisa, porque quando eu cheguei ele estava jogando com o mestre Hulk. E o mestre Hulk, nesse momento, deu uma armada por cima dele, e ele entrou por baixo, deu uma cabeçada, e ele saiu correndo, como assim, tivesse com medo, se tremendo de medo. E eu fiquei impressionado, eu falei, pô, havia um capoeirista morava no mesmo bairro que eu vivia, e eu perguntei, Cal, quem é esse mestre? Então aí ele falou, não, esse aí é o mestre Curió. Eu falei, é o falado, o mestre Curió, eu já escutei muito. Então aí o mestre se aproximou de onde eu estava e deu as costas para mim. Eu bati nas costas dele, perguntei onde era a escola dele. Ele falou era no Pelourinho. E na segunda-feira, no outro dia, eu já estava lá para treinar e vai lá, segui o trabalho lá com o mestre Curió, quase 13 anos, né? Onde aprendi um pouco, não tudo, né? Até hoje a gente está aprendendo dos fundamentos das tradições da capoeira. E logo em seguida, parti a viver na ilha de Itaparica, em Barra Grande, onde os nativos me cobravam, porque me viam treinando na praia e falavam, você tem que fazer essa capoeira com a gente aqui. Aí eu falava, um dia eu vou fazer, mas eu nunca fazia. Mas um dia eu resolvi parar e fazer e eles mesmos me deram muita energia, né? E como eu sempre falo, uma andorinha só não faz verão. Se hoje o Zangoleiro do Mar está no mundo, não foi só por causa de mim, mas por todos os meus alunos e todos que chegam até hoje. Mas, de coração, eu agradeço muito a toda a galera nativa de Barra Grande, né, a minha primeira turma, porque eles que plantaram a semente e deles nasceram mais e mais frutos. A primeira geração dos Angoleiros do Mar, dá para lembrar o nome de todos, jamais eu vou esquecer. Né? O primeiro mesmo era um capoeirista chamado Valnei Pinaúna. Ele era muito acobrado e ficava dando um salto na praia. E quando ele viu eu treinando na Angola, ele, você tem que ensinar essa capoeira pra gente aqui. Então, foi Valnei Pinaúna, foi Chincharro, foi Guaxinim, Cavaleiro, Brisa, Bizarro, Fubuia, Gigante, Toquinho, que mais, Deus?
Havia outra, tem mais, muito mais gente, mas pouco a pouco eu vou lembrando o nome de todos, mas eu nunca esqueço o nome de todos. Mas agora, mais ou menos, havia uns 20, né, que é a base. Muitos parou capoeira, como Girafa, Girafinha, outros e outros, porque se tivesse seguido na capoeira, faz a gente lembrar rápido, né? Mas como o cara para, aí aquela coisa vai ficando para trás, a gente não lembra. Mas havia uma boa galera e desses 25 alunos aí, uns 15 seguiram na capoeira e fizeram o fortalecimento do grupo dos Angoleiros do Mar. Quando eu comecei aí, esse trabalho lá na ilha de Itaparica, eu não tinha pretensão nenhuma, eu nem sabia que ia acontecer essa propagação dos Angoleiros do Mar, né? Na verdade, eu nunca poderia imaginar nada. Eu só queria treinar com a galera, mas eu sentia que dali para frente poderia assim acontecer uma mínima coisa, mas não essa coisa. Então, eu fui tentando a cada dia trazer a galera mais perto de mim, viver como uma família. A minha casa era pequena, era 6x6, só tinha um quarto, mas dormia mais de 15 na minha casa, estava todo mundo junto. E a gente treinava, era 5, 6 horas por dia. E a galera era muito jovem, todos começaram com 14, 15, 16 anos, né? Bem na juventude. Mas isso que foi a coisa mais interessante, porque quando eu trouxe a galera para viver comigo, tá comigo 24 horas, a gente não se tornou um grupo, se tornou uma família. Porque a gente tomava café da manhã junto, a gente falava de capoeira, ia treinar, voltava. Vamos fazer uma comida junto, não, vamos fazer aqui uns instrumentos, vamos fazer uma coisa, vamos treinar de novo na sede à noite. E essa coisa foi indo e foi indo, não vamos dormir, não, vamos para Salvador agora, vamos jogar capoeira em Salvador. Quando a gente passou aí para Salvador, as coisas começaram a mudar no grupo, porque perguntavam pra gente, ó, quem é essa galera? Ah não, são os alunos de Marcelo Angola, que vem lá da ilha de Itaparica, os angoleiros, né? Praticamente a gente ainda não tinha um nome no grupo. Tinha 2 nomes a ser definidos, ou Pastor Rasteiro ou Angoleiros do Mar, né? E eu não sabia qual era o nome que eu colocava. Então foram os próprios alunos que falaram, não, tem que colocar Angoleiros do Mar, porque a gente mora no mar. E pegou isso aí. Falar de capoeira Angola, não muito, mas tinha um pequeno movimento do mestre Jaime de Mar Grande, já na vila central da ilha de Itaparica, que é a Mar Grande. E nós com a capoeira Angola em Barra Grande. Mas do resto da ilha toda tinha capoeira regional. Já. E não vamos poder esquecer também de um grande mestre que defendeu muito a capoeira Angola e toda a cultura, e muito o samba de viola também, que é o mestre mestre Gerson Quadrado, de Mar Grande. Mas os Angoleiros do Mar hoje estão na França, creio que 5 ou 6 cidades, mais ou menos. Na Inglaterra, na Ilha Britânica, em 3 cidades também. Em Londres, na Universidade de Oxford e na Universidade de Plymouth, em Devon, na Ilha Britânica. Na França está em Lille, está em Paris, em Concarneau, está em Trégor, está em Rennes. E na Espanha, em Barcelona, na Suíça, em Lausanne, na Bélgica, em Bruxelas, na Suécia, lá em Estocolmo, no México, lá em Puebla, né? E outros pequenos grupos que estão se chegando, treinando com a gente, mas ainda não é oficialmente ainda.
E aqui no Brasil temos a base lá em Viçosa, né? Aqui agora em Brasília e na ilha de Itaparica. Para finalizar, só gostaria de agradecer aqui a capital de DF, Brasília, né? Porque é a terceira vez que eu venho aqui, mas para mim é a primeira vez com contato com a capoeira Angola, que as outras vezes que eu tive não foi o contato com a capoeira Angola. E eu fiquei muito contente de ter chegado aqui, a galera ter me recebido muito bem, né? E abriu meu coração para eu dar um pouco de energia para a galera, um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com a capoeira. E muito contente por ver vários grupos, né, treinando a capoeira Angola e a galera ter podido chegar no festival que a Flora Cigana organizou, o primeiro dos Angoleiros do Mar. Queria mesmo agradecer e parabenizar toda a galera, todos os grupos que se aproximou e fez essa festa bonita que foi esse final de semana.